Eu quero meditar com os irmãos. Abra as vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 4. Eu quero meditar com os irmãos nesta noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema para casais, mas nós vamos falar de algo importante que não pode faltar na vida do casal. Amém? Vamos falar da palavra desse Deus glorioso nesta noite. 1 Samuel, capítulo 4, verso de número 15. E vamos meditar nessa palavra nesta noite. Amém? E diz desta maneira: e era Eli da idade de 98 anos, e estava os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel durante 40 anos. Amém? Amém. Eu quero falar, irmãos, sobre a palavra do Senhor nessa noite, de algumas gerações que passaram, que tiveram, que conviveram com a Arca da Aliança. A arca era símbolo da presença do Senhor. Em Êxodo capítulo 25, verso número 10, você vê Deus falando para Moisés construir uma arca, passando para ele todas as instruções, como seria a construção dessa arca. E os elementos que seriam colocados dentro daquela arca. E aquela arca caminhava com aquele povo para onde eles iam, eles levavam aquela arca. Quando eles juntavam-se para caminhar, o povo olhava que se preparavam para sair com a arca e o povo seguia. E aquela arca representava a presença do Senhor. E eu quero falar nessa noite de algumas gerações que conviveram, que tiveram a presença de Deus entre si. Alguns deram valor e outros não valorizaram essa oportunidade. Então eu quero falar nesta noite da primeira geração, a geração de Eli, a geração que perdeu a presença de Deus, a geração que perdeu a arca, a geração que não se importava com a presença do Senhor, a geração que achava que a presença de Deus não tinha importância nenhuma. E nós vivemos num tempo quase semelhante ao tempo de Eli. A Bíblia nos fala que Eli já estava velho, já estava de idade. Eli já não conseguia ver nada, mas ele conseguia ouvir. E a Bíblia nos fala, a palavra do Senhor, que os filhos de Eli, irmão, eles não eram crentes de verdade, não era cristão de verdade, não eram uns crentes verdadeiros diante da presença do Senhor. No capítulo 2 de 1 Samuel, capítulo 12, diz assim: e era porém os filhos de Eli, filho de Belial, e não conhecia o Senhor. Como não conheceu o Senhor? Sendo que a presença do Senhor estava constantemente entre eles, sendo que a arca era presenciada constantemente entre eles. Muitas vezes nós ficamos pensando em nossos dias, nós saímos da nossa casa e nós vamos para a igreja, e muitas vezes o nosso objetivo é ver o pregador, é ver o cantor, é ver quem vai tocar, quem vai pregar. O nosso pensamento está ligado na pessoa, mas não no Deus que nós vamos adorar na presença do Senhor. Muitas vezes valorizamos muito o pregador, gritamos, batemos palma, mas não para Deus, mas para o homem, porque Deus conhece o nosso coração. Mas a presença de Deus muitas vezes é deixada de lado. A presença do Senhor é esquecida. Por que muitas vezes é esquecida? Porque muitas vezes não reverenciamos este momento de estar na presença desse Deus poderoso. Muitas vezes chegamos na casa do Senhor e não reverenciamos esse momento de adoração ao nome do nosso Deus. E o que foi, irmão, que levou eles a perderem a presença de Deus? Foi justamente o pecado.
justamente o pecado que tem nos afastado da presença do Senhor. Isaías 59, capítulo 59, verso 1 e 2, fala que as nossas iniquidades, não é Deus, é as nossas iniquidades, faz divisão entre nós e o nosso Deus. Perceba que somos nós que contribuímos para essa construção, para essa barreira, para essa separação, para que você não venha sentir a presença do Senhor ao entrar neste lugar. Eu creio que todos aqueles que saem da sua casa e vêm aqui para esse lugar, vêm adorar, vêm aqui contemplar a beleza do Senhor, vêm assim igual o salmista Davi. O salmista Davi, ele tinha sede e tinha vontade, porque ele queria contemplar a beleza, ele queria contemplar, sentir a presença do Senhor no tempo. Não vale a pena vir para a igreja, irmão, para apenas assistir, para apenas ficar observando, mas queremos vir aqui para sentir a presença desse Deus. Queremos vir aqui para ter esse encontro com esse Deus. Queremos vir aqui para adorar o nome desse Deus. E muitas vezes queremos nos apresentar na presença do Senhor sem uma devida preparação, levamos uma vida de qualquer maneira. A Bíblia nos fala que os filhos de Eli faziam as coisas de qualquer maneira. Tratava de qualquer maneira, as coisas de Deus não é feita de qualquer maneira. A Bíblia nos fala que ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? Muitas vezes sobra o resto, aquilo que sobrar, quando der eu vou, se der um tempo eu vou, não é dessa maneira, porque Deus, Ele te abençoa durante o dia e durante a noite. A Bíblia nos fala que Ele não tosqueneja, está olhando para você, cuidando de você, velando da tua vida. E por que muitas vezes realizamos as coisas do Senhor dessa maneira? E muitas vezes queremos Deus operar. Você percebeu que aquelas pessoas que estão assim igual a Cã, atravessado, são esses que exigem do pastor, exigem da liderança, exigem da igreja. Quando nada acontece, ele fala assim: o pastor não presta, a liderança também não presta, as irmãs cantou feio, os irmãos tocaram muito ruim, o pregador pregou muito mal, e ele não percebe que é ele que tem que se ajustar diante da presença do Senhor. Então Deus estava presente naquele lugar, mas Deus não manifestava o seu poder por causa do pecado dos filhos de Eli. A Bíblia nos fala no capítulo de número 3, que quando Deus chamou a Samuel, a palavra do Senhor era de muita importância, mas não era falada. As profecias eram de muita importância, mas não havia profecia mais. Não havia mais a manifestação do poder de Deus, porque havia pecado, havia iniquidade no meio do povo, havia iniquidade no meio da casa de Eli. E são essas coisas, irmão, que levam você a perder a presença do Senhor. Então essa geração, a geração de Eli, é a geração que perdeu a presença do Senhor. A geração que não valorizou a presença do Senhor. A geração que não fazia conforme o Senhor tinha mandado. Então eles achavam que Deus estava satisfeito com aquela situação. E a Bíblia nos fala que, nesses versos que nós lemos aí, que a notícia foi trágica para eles, porque não fazia a coisa certa. Irmão, está na igreja e fazendo coisa errada, você está perdendo o seu tempo. Você pensa: eu estou enganando o pastor não está sabendo de nada. Coitadinho, não, coitado é de você, aleluia. Porque um dia vai chegar, o dia da colheita, e você vai colher o fruto amargo que você está plantando. Tudo isso que você está fazendo, você vai colher. Os filhos de Eli, irmão, olha, todo mundo observava e viu o que eles faziam, e contavam para Eli. Eli não deu importância nenhuma, mas um dia eles tiveram que prestar conta. Não vale a pena, irmão, estar na casa do Senhor e não valorizar a presença do Senhor. Uma coisa que nós não devemos perder é a presença do Senhor. Por isso que o salmista, no Salmo 51, ele falava: olha, pode tirar tudo, mas não tira de mim a tua presença, não tira de mim a presença do teu Espírito Santo, porque sem a presença do Senhor nós tornamos vazio. Não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta vir para a igreja sem ter a presença de Deus em nossa vida. Nos tornamos ninguém, o nada, ficamos indo e voltando para a igreja no sábado, no domingo, na terça-feira, na quinta-feira, mas somos crentes vazios, sem nada, sem a presença do Senhor, sem perspectiva nenhuma, e muitas vezes chegamos aqui e perguntamos para nós mesmos: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo neste lugar? Porque muitas vezes falta a presença do Senhor, mas quando tem a presença do Senhor, é assim como Davi dizia dessa maneira: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O coração dele já estava alegrando, ele já começava a adorar em casa, aleluia, porque ele tinha uma vida de intimidade com Deus, aleluia, porque ele levava uma vida de intimidade com Deus. E muitas vezes, irmão, nós pensamos
que Deus está se agradando de tudo que nós estamos fazendo. E Deus não está se agradando. E uma coisa que vai condenar o homem, vai condenar nossas vidas, são os nossos pecados não arrependidos e não perdoados. Porque quando o pecado se torna uma prática, você acha que não tem importância mais, não precisa mais pedir perdão daquele pecado. E vai fazendo de qualquer maneira. Mas a Bíblia nos fala que essa geração foi a geração que perdeu a presença de Deus, que deixou o inimigo levar a presença do Senhor, que deixou o adversário tomar a presença do Senhor. Com isso, irmão, a Bíblia nos fala que os filhos de Eli foram mortos, e muitas coisas aconteceram, e alguém falava desta maneira: foi-se a glória de Israel, foi-se embora a presença do Senhor. Irmão, uma igreja, um crente sem a presença do Senhor, ele não é ninguém, ele precisa buscar, ele precisa: Senhor, torna, dá-me a alegria do teu Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença, eu quero chegar naquele lugar para adorar, eu não quero me preocupar com a gravata com o pastor, do cabelo do pastor, não, nem com o sapato dele, não, eu quero te adorar, sentir a tua presença. Esse é um lugar de adoração, não é um lugar de observação, mas é um lugar de adoração na presença do Senhor, porque se nós formos observar, nós vamos pecar, nós não vamos sentir a presença do Senhor. Então, antes de sair da tua casa, antes de entrar neste lugar, fale: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, Senhor, eu quero ser hábito, eu quero estar preparado para entrar diante da tua presença, para entrar neste santuário, para te adorar em espírito e verdade. Mas jamais perda a presença do Senhor na tua vida. Aí vem a segunda geração, a geração de Saul, a geração que governa sem a presença do Senhor. Sabe aquela geração intelectual que toca bem, que canta bem e acha que não precisa do Senhor? Eu acho muito bonito quando o pastor de vez em quando conta aqui um testemunho de um presbítero conhecido dele, que pregava muito bem, tinha muito conhecimento, mas já não tinha mais a presença de Deus na sua vida. Então Saul, irmão, ele começa a governar, e ele fica 40 anos ali aproximadamente governando sem a presença do Senhor. Foi um rei que não se preocupou em buscar a presença do Senhor. Foi um rei que não se preocupou em trazer novamente adoração, em trazer novamente sentir a presença do Senhor. Então a geração de Saul foi a geração que perdeu a presença do Senhor, e eles, irmão, eles achavam: não, eu vou governar. Sabe aquela pessoa que fala: não, eu vou fazer porque eu tenho conhecimento, eu vou fazer porque eu sei, porque eu aprendi. Não, irmão, se não tiver a presença do Senhor, não vale de nada. E ele tentou 40 anos, irmão. Como que é que se tenta 40 anos, sabendo que estava faltando alguma coisa no meio daquele povo, sabendo que estava faltando a presença do Senhor? Irmão, existe momento em nossas vidas que nós temos que parar e dizer: Senhor, eu preciso melhorar a cada dia. Senhor, eu orava muito, eu jejuava, consagrava a minha vida, eu ia no trabalho de oração, eu ia na escola bíblica dominical, eu ia no culto de ensino. Hoje eu estou em casa largado, assistindo televisão, ocupado com as coisas desse mundo. Precisamos buscar a presença de Deus para a nossa vida. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então, sem a presença de Deus, você não vai conseguir fazer nada. Você pode cantar bonito, pode tocar bonito, pode pregar bonito, mas as tuas palavras, aleluia, não surgirão efeito, porque Deus, aleluia, não vai operar na vida de um homem, de uma mulher que não tem a presença do Senhor na sua vida. Precisamos buscar a presença do Senhor. Então Saul, irmão, ele achava: não, eu não vou me importar com essa arca, não, vamos deixar para lá. Não vou buscar essa arca, e não se importou. Por mais que Samuel viesse advertindo ele, ele não se importou em buscar a arca, em buscar a presença do Senhor novamente, e estar novamente no lugar onde nunca deveria ter saído. Mas ele não se importou, achava que ia conseguir, achava que ia se sair por cima, achava que seu conhecimento, a sua beleza ia adiantar alguma coisa. Não, acabou em ruína o seu governo, porque ele esqueceu de buscar a presença do Senhor, a direção. Porque sem a presença do Senhor você não tem direção, sem a presença do Senhor você não tem conhecimento, sem a presença do Senhor você não vai fazer nada certo, sem a presença do Senhor a tua carne vai te dominar, sem a presença do Senhor o Espírito Santo de Deus não vai tomar a tua vida, sem a presença do Senhor você não tem direção dentro da tua casa, sem a presença do Senhor você não tem nada, você é vazio.
Então precisamos buscar a presença do Senhor para as nossas vidas, e que ela nunca venha sair do teu lado, que você nunca venha fazer o porquê da presença do Senhor sair da tua vida. Então você tem que levar uma vida de santificação diante da presença do Senhor, para que você venha perceber que sem Deus você não consegue fazer nada. Sem a presença do Senhor você não consegue fazer nada. Então é hora, irmão, de nós pensarmos, falar: Senhor, sem Ti eu não vou conseguir. Você já tentou várias vezes fazer alguma coisa e nunca dá certo? Vai, tenta de um jeito, tenta de outro, tenta de outra maneira. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não buscamos a presença do Senhor. Senhor, eu vou tentar porque eu estudei, eu sou um doutor, sou conhecido. Não, se você não colocar Deus na tua vida, nada vai dar certo. Então precisamos, irmão, buscar novamente a presença do Senhor está em nosso meio. E vem a terceira geração, a geração de Samuel, a geração que clamava e buscava a presença do Senhor. Essa geração é importante, irmão, que essa geração, ela nasceu justamente entre a geração que perdeu e a geração que governava sem a presença do Senhor. A Bíblia nos fala no capítulo 1, que Ana já clamava, que Ana já pedia a Deus um Samuel, que Ana já pedia alguém, que Ana clamava. E a Bíblia nos fala, irmão, que Ana ia ao templo orar ao Senhor, e o sacerdote já não tinha mais visão de Deus, e confundia Ana com uma bêbada que estava embriagada. Perceba isso. Mas Ana, ela percebia que precisava, irmão, de alguma coisa. Então a geração que almeja, que busca, que implora, que ora, que jejua para buscar novamente a presença do Senhor. Lembra daqueles cultos que Jesus batizava com o Espírito Santo, que Jesus operava maravilha, que criança, irmão, era batizada com o Espírito Santo, que os dons espirituais eram derramados sobre a vida da igreja? É essa época que você tem que almejar e buscar novamente. E a Bíblia nos fala que Ana já clamava, já buscava, e quando é ali com seus 16, 17 anos aproximadamente, no capítulo 1:3, Deus chama Samuel. E essa geração era a geração que não se calou, irmão. Era a geração que clamava, era aquela geração que não se conformava. Muitas vezes nós nos conformamos, porque não, a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, e muitas vezes nós nos conformamos com a situação, nós nos conformamos com os cultos meia boca, de qualquer maneira, não, sem a presença do Senhor. Nós nos conformamos com meia dúzia de crentes no culto de oração, nós nos conformamos com meia dúzia de crentes na escola dominical. Não, irmão, temos que buscar mais, temos que clamar: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, levanta obreiros destemidos, levanta irmãs corajosas, levanta os homens cheios de poder, jovens cheios de unção para fazer a tua obra. E já se fossem os homens que clamavam, aleluia, cadê os intercessores como Jeremias, como Daniel, aleluia, que estava lá do outro lado, mas estava orando, pedindo a Deus, aleluia, pela sua nação que estava destruída. E muitas vezes nós estamos na igreja, só oramos por nós mesmos: Senhor, eu quero bênção, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero terminar minha faculdade, mas não ora pelo pastor da igreja, não ora pelo líder da mocidade, não ora pelo grupo da igreja, não ora para Jesus curar, para Jesus salvar, para Jesus batizar, para Jesus trazer um grande renovo em nosso meio. Então nós, irmão, temos que estar envolvidos nessa geração, que temos que clamar e buscar a presença do Senhor. Samuel não se conformava, aleluia, Samuel não se conformava 40 anos, Saul governando sem a presença do Senhor. E muitas vezes nós estamos conformados, irmão, estamos conformados. Eu já vi muito crente falar: não, pastor, é assim mesmo, sempre foi assim, dessa maneira, aquela irmã sempre assim, foi assim, aquele irmão sempre foi desse jeito. Ô irmão, e essa cooperação? Não, sempre foi dessa maneira, irmão, mas tem como mudar, aleluia. Se você colocar o teu joelho no chão, começar a jejuar novamente na tua casa, vai mudar, aleluia, porque o Deus nosso é o Deus de restauração, é o Deus que renova as nossas vidas, aleluia. Não se conforme vir para a igreja, irmão. Muitas vezes culto de oração, nós ficamos cochichando no ouvido de Deus, aleluia. Você não sabe nem se é um culto de oração ou se é um culto fúnebre, porque os irmãos ficam quietinhos, calados. Culto de oração é aquele culto da igreja primitiva, aleluia, que eles iam orar e o lugar se movia com o poder de Deus, aleluia. Eles clamavam, Pedro, aleluia, preso, mas a igreja estava clamando, estava orando. Jesus solta Pedro, aleluia, e de repente Pedro bate
bate na porta, aleluia. Isso é culto de oração, é culto de clamor, aleluias. É culto que nós devemos nos derramar diante da presença do Senhor, rasgar o nosso coração. Irmão, oração sem lágrima é oração? E oração, irmão, tem que ter lágrima, tem que ter sentimento, aleluia. Tem que ser algo, tem que ser lá de dentro, aleluias. Quando você orar pela irmã, pelo irmão, você tem que sentir aquilo que ela está sentindo, aleluia. Você tem que sentir a necessidade que ela está sentindo. Você tem que sentir, porque a Bíblia nos fala, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus, aleluia. E muitas vezes nós oramos por alguma situação na igreja, e a nossa oração é aquela oração como que diz dessa maneira: Senhor, se quiser fazer, faz, se não quiser, não tem problema não, porque o problema não é meu, o problema é da irmã, né? Ela que está desempregada, ela que está doente, ela está no hospital, não sei eu. Não, não é desta maneira não. Não é desta maneira. Eu conheci uma irmã, eu tinha 17 anos quando cheguei no Veloso, conheci uma irmã, aleluia, quando cheguei lá, ela tinha um câncer no nariz, o câncer começou a corroer, comeu o nariz dela. E ela colocava um lenço, colocava qualquer coisa no seu rosto, e ela ia para a igreja, e alguns irmãos falavam: mas como a irmã ir para a igreja daquele jeito, aquela coisa feia, o rosto daquele jeito, e a igreja orando, clamando, buscando a presença do Senhor, a igreja clamando e buscando a presença do Senhor, com esse tipo de oração, as irmãs colocavam o rosto no pó, aleluia, ia clamar ao Senhor, e quando as irmãs levantavam, estava ali molhado de lágrimas, clamando ao Senhor para que Deus viesse operar maravilha. E um certo dia essa irmã foi no médico, e o médico falou: olha, o câncer parou. O câncer, você foi curada, aleluias. Você foi curada, mas como que aconteceu, eu não sei, mas só sei que o câncer se foi embora. E ela pegou, fez um enxerto no lugar e continuou adorando e exaltando o nome do nosso Deus, aleluia. Mas é uma igreja que não desanima, é uma igreja, irmão, que ora um dia, 2 dias, já para a oração, desanima não, mas seja aqueles 120, aleluia, que permaneceram no cenáculo unido, e falou: eu não saio daqui. Jesus falou, passou a sair daqui cheio de unção, cheio de poder, e é cheio de poder e de unção que eu vou sair deste lugar, aleluia. Muitos desistiram, foram embora, mas eles continuaram naquele lugar. E muitas vezes nós desistimos muito fácil. Começamos a orar para um propósito, de repente os irmãos desistem, outro também desanima, outro também para, e nós devemos ser aquela igreja que clama, que busca o poder, irmão. Olha, e essa geração, irmão, ela nasceu no meio de uma geração turbulenta, de uma geração que estava apostatando a fé, uma geração que não tinha mais a presença de Deus, aleluia. É nesse tempo que você tem que se levantar, que você tem que clamar, aleluia. Samuel, ele não se conformava com aquela situação, Samuel não se conformava sem a presença de Deus naquele lugar. Irmão, quando falta a presença de Deus, falta tudo em nossa vida, aleluia, em nosso meio. Olha, cantava-se um hino que dizia assim: quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada, aleluia. Então, se você tem Jesus, você já tem tudo que você precisa na tua vida. E eles, irmão, clamavam, buscavam a presença do Senhor. E Deus, irmão, começa a trabalhar de uma maneira gloriosa, porque vem a geração de quê? A geração de Davi, a geração que almejava a presença de Deus, a geração que se importava, que falou: não, agora nós vamos buscar ela, nós vamos buscar essa presença de qualquer maneira, custe o que custar, nós vamos buscar a presença. Sabe aquela geração que diz assim: pastor, nós vamos orar, vamos consagrar, e Jesus vai começar a batizar com o Espírito Santo. E não é aquele batismo com o Espírito Santo só que acontece numa festividade não, viu, irmão? É aquele batismo com o Espírito Santo que acontece na escola bíblica dominical, acontece no ensaio das irmãs, no ensaio da mocidade. Eu já presenciei ensaio de jovem, aleluia, começar a louvar ali a Deus, e de repente Jesus começava a batizar jovem com o Espírito Santo. E nós devemos buscar, devemos clamar ao Senhor. Eu ainda me lembro, irmão, que dia de sexta-feira, aqui no Ministério Madureira, tinha uma vigília toda sexta-feira, da sexta para o sábado, e nós íamos ali, era 150, 200 jovens, buscando o poder de Deus. Aí do outro lado também, na sede do Belém também, você chegava lá, 200, 300 jovens buscando o poder de Deus em suas vidas.
E aqueles que saíam da vigília, irmão, sem receber o batismo com o Espírito Santo, saía triste, angustiado, porque eles almejavam buscar poder de Deus, aleluia. Eles almejavam buscar poder de Deus. Sabe o que eles faziam? Eles iam orar mais, eles iam jejuar mais, buscar a presença do Senhor. E Davi, irmão, fala assim, desta maneira: não, nós vamos buscar. A geração de Davi é a geração que traz, a geração que busca a presença do Senhor. Mas para buscar a presença do Senhor, primeiro nós temos que ser um adorador diante da presença do nosso Deus. Davi era um adorador. Davi tinha intimidade com Deus. Davi tocava bem, não só tocava bem, mas tinha unção, tinha poder quando ele tocava. É tanto que chamavam Davi, aleluia, para tocar o seu instrumento, para o espírito mau sair da vida de Saul. Davi tinha algo especial de Deus na sua vida. Mas por quê? Porque ele vivia uma vida de santificação, de intimidade com Deus. É coisa que o pastor não precisa pedir para a igreja: irmão, ore, santifica a tua vida. Não é coisa pessoal, a igreja tem que buscar, é coisa pessoal entre você e Deus. E Davi, ele começou a querer buscar a presença do Senhor. Onde está essa arca? Vamos buscar. Vamos dar um jeito em trazer novamente a presença do Senhor para o nosso meio, a presença de Deus para o nosso meio. E pela primeira vez ele tentou, não deu certo, mas não desistiu. E quantas das vezes nós temos desistido? Quantas das vezes nós temos desistido, irmão? A realidade, irmão, 90% dos nossos fracassos são por nossa desistência. Desistimos da faculdade, desistimos de fazer um curso, desistimos de tudo na vida, desistimos de ser líder de mocidade, desistimos de ser regente, desistimos de ser obreiro, desistimos de tudo, abrindo mão de tudo, aleluia. E não é tempo de nós parar de desistir, porque Deus tem algo especial a fazer através da tua vida, aleluia. É você que Deus quer usar. Muitas vezes nós queremos chamar pregador de fora, missionário de fora, porque acha que é através deles que Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer através da tua vida, porque você foi escolhido para ser instrumento usado por Deus. Deus não escolheu você para preencher nesse lugar espaço, não. Deus chamou você, encheu de graça, de poder do Espírito Santo de Deus, capacitou a tua vida. Então use aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, aleluias. Não desista de nada. E Davi, irmão, ele fala: não, nós não vamos desistir. Na primeira vez não deu certo, mas nós vamos tentar novamente. E a Bíblia nos fala que Davi, mais uma vez, vai buscar a arca, irmão, e é coisa maravilhosa. Quando nós buscamos a presença do Senhor e deixamos ela no lugar onde nunca deveria ter saído. Mas é preciso ser persistente, irmão, porque o mundo hoje está te sufocando. O mundo te sufoca no trabalho, te sufoca você na faculdade. E muitas vezes nós entramos na igreja, tem uns crentes meio perturbados também, né, irmão, que entra, você entra aqui para sentir a presença do Senhor, e quando você entra nesse lugar, sai do culto, aleluia, esse irmão já vai no teu ouvido falar: não, o irmão cantou feio, o pregador não pregou legal, ele errou o português, ele falou uma palavra errada. Irmão, você está preocupado com isso? Preocupe com a palavra de Deus, está direcionado ao teu coração. A palavra de Deus fará efeito na tua vida, receba ela, porque ela produzirá um efeito glorioso na tua vida. E Davi preparou novamente, falou: vamos preparar tudo novo novamente, e vamos novamente buscar a presença do Senhor. Será que você está disposto, irmão, a buscar a presença do Senhor? Clamar ao Senhor, jejuar, consagrar a tua vida? Tem crente, irmão, que não sabe nem o que é jejuar, parou de jejuar, não sabe nem como faz mais isso, nem para que serve isso. Mas é momento de você mortificar a tua carne, os prazeres da carne, porque quando você mortifica os prazeres da carne, o Espírito vai sobressair na tua vida, e você vai sentir mais a presença do Senhor, você vai ser mais sensível à presença do Senhor. Não precisa um sermão de 1h30 para você sentir a presença do Senhor, não. Quando começar a cantar o hino 15, você já começa a sentir aquela chama do Espírito Santo na tua vida, você já começa a sentir, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, enchendo a tua vida, aleluias. Você não vai esperar um grande pregador, não. Quando somos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, nós entramos aqui adorando, glorificando, porque Davi era um grande adorador. Davi, ele tinha desejo de estar na presença do Senhor, adorando o nosso Deus. Então ele se preocupou
justamente em buscar a presença do Senhor. Então a geração de Davi era a geração de adorador. Davi era um salmista, tocava, adorava a Deus. Era uma geração que trazia, que buscava, que implorava pela presença do Senhor. E nós muitas vezes não imploramos, não buscamos mais a presença do nosso Deus. Irmãos, estamos conformados com as coisas que o mundo tem nos oferecido. E chegamos aqui, irmão, cheio de tanta coisa, menos de Deus em nossa vida. Porque passamos o dia na rede social, no Facebook, tanta coisa que tem aí, né? E você fica se enchendo daquilo. A tua visão, né, que é uma porta que entra também, você começa a se encher daquilo, se encher daquilo. Quando chega aqui na igreja, aquelas coisas ficam passando na tua mente como que fosse uma tela. E você não consegue sentir a presença do Senhor. Você não consegue sentir a presença do Senhor. Você fica tentando. O que é que esse pregador está falando? Qual foi a leitura que fizeram? Qual o hino que... Você não sabe nem o primeiro hino que foi louvado quando foi a abertura do culto. Muitas vezes não lembramos de nada porque o espaço está ocupado. Mas quando nós nos esvaziamos a casa, deixamos a casa limpa, e convidamos o Espírito Santo de Deus para fazer morada em nossas vidas, as coisas mudam em nossa vida. Porque o Espírito Santo de Deus tem que fazer morada. Não canta-se um louvor, faz morada em mim. Como que faz morada numa casa que está ocupada? Como o Espírito Santo vai morar numa casa que já tem alguém morando lá dentro, aleluia? Precisa você tirar, aleluia, essas coisas. Muitas vezes são coisas suas que você vai colocando na tua vida e não tem lugar mais para a presença do Senhor. Mas a Bíblia nos fala que Davi, ele buscou a arca e preparou um lugar específico para colocar aquela arca, que era a presença do Senhor. Será que você está buscando, mas será que você tem um lugar apropriado para o Espírito Santo de Deus na tua vida? Ou muitas vezes pedimos, mas não temos lugar para Ele. Muitas vezes almejamos, chamamos Ele, mas não tem lugar para Ele. E o Espírito de Deus está falando para mim, para você nessa noite: esvazia primeiro essa casa, limpa essa casa primeiro. Limpa essa casa primeiro, aleluia. Purifica essa casa primeiro, aleluia. Dá uma limpeza nessa casa primeiro. Tira o teu orgulho primeiro do teu coração, aleluia. Tira tudo isso que não me agrada, aleluia. Porque eu não vou entrar nessa casa, porque eu não estou gostando dela. Mas quando você preparar essa casa, aleluia, eu entrarei, vou fazer morada nessa casa, aleluia, e vou operar maravilha na tua vida. É assim que o Espírito de Deus quer fazer em nossa vida. Ele quer fazer morada dentro de você, e muitas vezes você convida ele, mas ele não quer entrar nessa casa porque não está preparado para ele. Mas Davi preparou um lugar certinho, um lugar preparado para colocar novamente a presença de Deus. Se você quer colocar a presença de Deus, tira tudo aquilo que Deus não se agrada. Fica ouvindo coisas que não agradam a Deus. Fica vendo coisa também que Deus não se agrada. O salmista falava dessa maneira: não porei coisa má diante dos meus olhos, porque sabe que isso vai contaminar a tua vida, aleluia. E os teus ouvidos também não foi feito para ficar ouvindo qualquer coisa, porque vai entrar, vai ficar lá dentro, e quando chegar aqui você não vai lembrar de adorar e exaltar o nome do Senhor. Você é morada, é tempo, quer dizer, deveria ser morada e tempo do Espírito Santo de Deus, aleluia. Você deveria ser um instrumento usado por Deus e não usado pelo inimigo. Você deveria ser um instrumento cheio da graça, do poder de Deus na tua vida, para quando você falar na empresa, na escola, sai graça, unção da tua vida. E é assim que Deus quer trabalhar na vida da sua igreja, irmão. E que geração nós estamos vivendo hoje? A geração que perdeu a presença de Deus? A geração, aleluia, que almeja a presença de Deus, que está clamando a presença de Deus? Ou aquela geração que acha que não precisa de mais aquilo que acontecia antes? Ou aquela geração que acha, negócio, aqueles cultos barulhentos, aqueles cultos incomodavam muito, né? De repente nós estamos vivendo essa geração do culto silencioso, do culto sem poder, sem manifestação do poder de Deus, sem manifestação do Espírito Santo de Deus, mas Ele quer operar em nosso meio, aleluia. Ele quer encher a tua vida, aleluia. Ele ainda está aqui, o teu Deus é o mesmo, Ele não mudou. Eu que mudei, você que mudou, aleluia. Mas Ele continua sendo o mesmo, aleluia. O Deus que operava no passado, o Deus da igreja primitiva, uma igreja que estava unida na oração, no partir do pão. Ele estava ali na presença do Senhor, adorando o Senhor. Mas nós estamos vivendo um tempo, irmão, que até os tipos de oração já se acabaram já.
E algumas igrejas são feitas culto e oração durante a noite, durante a semana, porque ficava meia dúzia de irmãos sofrendo durante o dia, tentando, orando, meia dúzia de irmãos carregando um fardo tão pesado, carregando a igreja tão pesado no seu lombo, e tanto irmão que deveria estar na presença do Senhor, tantos obreiros que deviam estar orando, clamando, buscando a presença de Deus, muitas vezes não. A irmã Maria está orando, a irmã José está orando, manda um bilhetinho, pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim, mas não vai orar, não vai buscar a presença do Senhor. É hora de nós sair, aleluia, do nosso comodismo, aleluia, e buscar a presença do Senhor. É hora de sair do sofá, é hora de sair da frente da televisão, é hora, aleluia, de sair, aleluia, do lugar onde você se está, para ir buscar a presença do Senhor, aleluia. Levanta-te e resplandece, nos diz a palavra do Senhor, porque é chegada a hora que Deus quer trazer um grande renovo, um grande avivamento em nosso meio, mas nós temos que buscar, aleluia, nós temos que clamar, temos que buscar a presença do Senhor. Vamos parar de ficar cochichando no ouvido de Deus, vamos? E vamos dobrar o nosso joelho e chegar, derramar, abrir o nosso coração e deixar Deus tomar a nossa vida. Ô irmão, como é bom, irmão, como é glorioso, como é maravilhoso sentir a presença do Senhor. Como é maravilhoso você chegar na igreja assim, você ir no culto de oração e chegar na igreja, você ser impactado, aleluia, com aquele monte de crente orando, clamando: Senhor, abençoa essa igreja, Senhor, salva, Senhor, abençoa o pastor dessa igreja, usa ele, Senhor, vai abençoar o líder da mocidade, dá sabedoria para ele, Senhor, para ganhar jovem, Senhor, abençoa o líder das irmãs, a liderança das irmãs, das crianças, dá habilidade a essas mulheres, a esses jovens, a esses homens, enche ele de poder e de capacidade, e Deus vai fazer, porque você vai pedir, porque a palavra do Senhor, pedir e dar-se-vos-á. Se você pedir, Ele vai manifestar a sua glória e o seu poder em nosso meio. Deus não faz porque nós não pedimos mais. Se o filho não te pedir, você vai dar? Eu não daria. Mas se você pedir, você vai dar. Então peça com fé e com fervor, e Deus vai manifestar a sua glória, o seu poder. Irmão, que dera que você, nós faça parte dessa geração que está buscando a presença de Deus. Essa geração que fala: Senhor, eu não estou conformado com o que está acontecendo, Senhor. Eu sei que o pecado, a iniquidade tem se aumentado, se alastrado, mas eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Teu poder, da Tua graça em nosso meio. E nós devemos clamar dessa maneira, e que Deus abençoe a igreja em nome de Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus lhe conduza a estar diante da presença do Senhor. Ouça o Espírito Santo de Deus falar com você, Ele falando: vai orar, vai clamar, vai jejuar, aleluia, levanta pelas madrugadas. Madrugada, o que é isso? É madrugada. Antes os crentes se levantavam pela madrugada para clamar, hoje não levanta mais, dorme a noite toda, vai dormir tarde. Isso se dorme, né? Tem crente que vai dormir 2 horas, 3 horas da manhã, acorda 5 horas para trabalhar, vai dormir no outro dia no trabalho, né, cochilando. Nas redes sociais, irmão, imagina se você tirasse 40 minutos toda noite para orar. Rapaz, você ia se tornar uma bomba espiritual para destruir as fortalezas de Satanás. O teu glória na igreja ia estremecer, o diabo ia sair correndo. Mas precisa orar, precisa ter intimidade com Deus, aleluia. Quer ser íntimo dele? Então ore, clame, busque a presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Deus que abençoe, pastor Antônio.